Eu cumprimento a todos meus irmãos, na paz e na graça do Senhor Jesus. Desejo a você um feliz sábado. Hoje nós estamos começando mais uma nova lição, uma nova etapa do nosso guia de estudo, que é a nossa lição da Escola Sabatina. É a lição de número 6. Desejo a você um bom estudo e seja muito bem-vindo à nossa Sala da Esperança. A você, meu irmão, você, minha irmã, que já está comigo todos os dias aí na nossa sala, que Deus continue te abençoando no seu aprendizado e que realmente essas lições possam estar fazendo grande diferença na sua vida, porque na minha vida, graças a Deus, tem sido uma bênção. A você que tem aí participado, também, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, o meu convite fica para você neste momento se inscrever no nosso canal, a Sala da Esperança, ativar o sininho também, e você será muito abençoado com as novas lições que todos os dias será enviado, e você com certeza vai receber aí para participar do nosso estudo através dos vídeos e também compartilhar com outras pessoas. Que Deus realmente abençoe a todos vocês. Nós vamos orar neste momento pedindo a benção de Deus para dar início ao nosso estudo. Ele morreu por nós. É o título da nossa lição desta semana. Ó Deus querido, nosso Pai, te agradecemos porque até aqui tem o Senhor nos abençoado. A nossa Sala da Esperança é um local em que todos os dias nós ouvimos a Tua voz, ouvimos a Tua palavra e pedimos ao Senhor que continue abençoando todos que já estão inscritos, estão participando e aqueles que irão se inscrever. Querido Deus, que o Teu Espírito esteja trabalhando no nosso coração e que nós possamos, ó Pai, estarmos sempre prontos com o nosso coração aberto para ouvirmos a Tua voz. Abençoe a cada um dos meus irmãos, a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, tudo que, querido Deus, da vida de cada um, que o Senhor esteja realmente participando e ceando as Tuas bênçãos com todos os nossos irmãos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amados, Ele morreu por nós. Esta semana nós vamos estar estudando sobre a morte de Jesus, tá? O verso para a nossa meditação e para você memorizar também, para nós memorizarmos, encontramos no livro de João, capítulo 3, verso 14, verso 15, que diz assim: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo quem nele crê tenha a vida eterna. Tá? Esse verso aqui de João capítulo 3, 14 e 15, esses dois versos, menciona Jesus antevendo já com que tipo de morte ele seria morto, e ele já estava preparando os seus seguidores, os seus discípulos, que ele seria morto pendurado em uma cruz. Tá? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Quando Moisés libertou o povo de Israel do Egito, tirou do Egito, estava guiando-os ali pelo deserto em direção à terra prometida, muitas e muitas vezes o povo desobedeceu a Deus, quebrou a aliança com Deus, transgrediu a lei de Deus, os princípios, os mandamentos de Deus, E então sempre eles estavam desviando dos ensinamentos de Deus, adorando ídolos, adorando outros deuses, os deuses pagãos, que era adorado pelas nações ali pela qual eles estavam passando, e muitas vezes eles eram influenciados e aprendiam a adorar esses deuses.
Nós temos vários exemplos bíblicos, né? E por essa razão, queridos, a proteção de Deus, a presença de Deus, às vezes, né, era retirada e eles eram atacados, né? E entre muitos ataques do inimigo, né, de Satanás, entre estes, eles ali no deserto, por vezes eram atacados por serpentes, tá? E muitos morreram, tá? Pelos ataques, né? Pelas mordidas ali venenosas das serpentes, tá? E então Deus, né, diz para Moisés, você faz uma serpente de bronze e levanta uma estaca e põe esta serpente nesta estaca para que todos aqueles que foram mordidos, feridos, né, pelas serpentes, ao eles olhar para essa serpente de bronze, eles serão curados, né? Ali, aquela serpente não tinha nenhum poder, queridos, tá? Mas aquela serpente, simbolicamente, de bronze que estavam ali levantada em cima de uma estaca, ela representava ali, de uma forma simbólica, tá? Cristo Jesus, que seria também levantado em uma cruz. E nós fomos também feridos, nós fomos atacados, mordidos pelas mordiduras da grande serpente chamada Diabo e Satanás, com o pecado, tá? E é somente quando nós olhamos para a cruz de Cristo, olhamos para Jesus que foi morto por cada um de nós, é que nós seremos salvos também da condenação dos nossos pecados, das mordiduras, né? De uma forma simbólica, claro, pelos ataques do inimigo a cada um de nós. É somente ao olharmos para a cruz, tá? A cruz de Cristo, aonde Jesus foi crucificado, foi pregado. Jesus morreu naquela cruz para nos salvar. Ele mesmo disse aqui no verso 15, né? Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, queridos, não tem uma outra forma, um outro meio de nos salvarmos a não ser olharmos para Cristo. Naquela agonizante noite de quinta-feira, quando Jesus estava no Getsêmani, em oração, e a sua alma, a sua vida estava angustiada. Jesus estava passando por um momento mais difícil, né, da sua vida, porque ali Jesus ele estava recebendo sobre ele os meus pecados e os seus pecados, tá? E diz o texto sagrado que os poros de Jesus começou a jorrar sangue. Tamanha era a apreensão que Jesus estava passando ali com o peso dos meus pecados, ou seja, os meus pecados, os seus pecados, os nossos pecados estavam sendo transferidos para Jesus, tá? Como cordeiro, né? Quando nós vamos ao santuário, tá? E o que acontecia ali no santuário, o cordeiro era morto pelo pecador, quando o pecador se arrependia dos seus pecados e oferecia como holocausto o cordeiro, ele degolava, matava o cordeiro. Então, simbolicamente, os pecados daquele pecador que confessou os seus pecados era transferido para o cordeiro. Aquele cordeiro representava Jesus. Então, os meus pecados e os seus pecados estavam sendo transferidos para Jesus. Jesus estava recebendo a minha e a sua culpa. Por isso Jesus estava angustiado. E Jesus orou ao Pai e disse: Pai, se houver um outro meio, uma outra forma, um outro jeito de salvar a humanidade, sem que eu passe pela cruz, sem que eu passe tome esse cálice, essa foi a oração que Jesus fez repetidamente por 3 vezes. Mas ele disse: não faça o que eu quero, mas a tua vontade. Ou seja, Jesus estava sentindo o peso
naquele momento, da transgressão da lei de Deus, dos mandamentos de Deus que eu transgredi, você também. Tá? Então, a lei de Deus, que é santa, justa, tá? E boa, ela estava exigindo a justiça do meu merecimento, que era a morte. Tá? E então Jesus estava recebendo a minha condenação, que era exigida pela lei de Deus, a santa lei de Deus. E era por isso que Jesus estava com o coração entristecido, machucado, né, naquele momento, quando ele estava recebendo, sendo transferidos para ele os nossos pecados. Tá? Queridos, há um ditado popular que é sempre dito, eu já ouvi muitas vezes, você também, é que nós, quando nascemos aqui, a única certeza que nós temos, aliás, duas certezas que é dito, né, é que ao nascermos também vamos morrer, não tem jeito, tá? E a outra coisa é que ao nascermos, nós já nascemos condenados a pagar impostos. Bom, a pagar impostos pode até ser que alguém pode se livrar ao sonegar, né? Mas da morte isso é impossível. Todos nós que nascemos, morreremos. Salve se Jesus voltar na nossa geração e nós então, pela graça de Cristo, ao aceitarmos o sacrifício de Jesus, passarmos, ao sermos transladados, sem passarmos pela morte. Tá? Caso contrário, nós morreremos. Ok? Mas, queridos, essa morte, como nós estudamos na nossa lição da semana passada, que falamos aí durante toda a semana sobre ressurreição, foi mostrado para nós ali algumas ressurreições, que é uma prévia daquilo que acontecerá quando Jesus voltar, que é a grande ressurreição, onde ressurgirão todos os nossos entes queridos que morreram, crendo na promessa da segunda vinda do Senhor Jesus e que fez um concerto com Jesus, é claro, não é? Mas, meus irmãos, nós podemos ver ali que realmente o salário do pecado não tem jeito, leva à morte. Mas a morte para os filhos de Deus, para os redimidos de Cristo, para aqueles que fizeram um concerto com Jesus, não é nada mais nem nada menos do que um descanso por um curto período de tempo, tá? Que é considerado, chamado por Jesus como um sono. Okay? Embora sendo um sono profundo, que eu não posso chamar a pessoa e ela se levantar, ou se eu estiver lá, alguém me chamar e levantar, mas só Cristo, que é o dono da vida, que é a essência da vida, ele pode chamar e essa pessoa levantar, como nós vimos no caso do filho da viúva de Naim, nós vimos também no caso da filha de Jairo, nós vimos também ali na ressurreição de Lázaro, 4 dias depois que ele havia morrido. Então, Cristo Jesus, ele pode chamar e a pessoa se levanta, ressuscita, claro. E não será diferente quando ele voltar, que ele chamará cada um dos seus filhinhos que estiver ali no sepulcro descansando, que desceram aguardando a promessa da vinda do Senhor. Tá? Então, queridos, como sabemos, os mortos, tanto os justos como os ímpios, acaba a princípio no mesmo lugar. No mesmo lugar. A esperança da ressurreição é tudo para nós.
Há dois pontos importantes que eu quero mencionar e com isso quero terminar a nossa lição de hoje. A importância da ressurreição. Tá? O apóstolo Paulo, ele diz, queridos, que sem esta esperança no nosso coração, né, ele diz assim, olha, se não crermos que Jesus ressuscitou, então é vã a nossa fé. Logo, aqueles que desceram ao sepulcro, então não vão ressuscitar. Né? Se alguém não acredita na ressurreição, não acredita que Jesus ressuscitou, a sua fé é vã. Tá? Por mais crente que você seja, por mais bom que você seja, por mais que você seja praticante de boas obras, mas sem a ressurreição de Jesus, queridos, nós não ressuscitaremos. Paulo deixou claro. Tá? Agora, outro ponto importante que eu quero mencionar aqui é que nessa expressão de Paulo, tá, que se não crermos que Jesus ressuscitou, então a nossa fé é vã, e logo os que descerem não ressuscitam, nós não ressuscitaremos. Então, queridos, qual é a importância da ressurreição? Por que tanta ênfase à ressurreição? Por que Paulo falou tanto sobre a ressurreição se a pessoa, quando morre, é uma crença de muitos, a alma vai para o céu? Para que esse tipo de ressurreição e tanta preocupação com a ressurreição, já que tanto faz a pessoa crer ou não, se morre, vai para o céu, a alma vai para o céu. Então, por que esta preocupação com a ressurreição? Por que crer na ressurreição de Jesus? Não tem aqui nenhuma demonstração bíblica para nós, queridos, de que realmente a alma vai para o céu. Quando a pessoa morre, tem uma alma que vai para o céu, já que a palavra de Deus diz que se Cristo não tiver ressuscitado, então não ressuscitaremos também. Estamos perdidos. Graças a Deus, queridos, que Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou depois daquela sexta-feira que ele morreu, tá? Na cruz, foi levantado, como ele mesmo diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê também não pereça, não morra, tá? Eternamente. Mas, meus queridos, Cristo Jesus passou o sábado descansando no sepulcro e no domingo pela manhã ele ressurgiu, ele ressuscitou. Ele apareceu primeiro aos seus primeiramente aos seus seguidores, né? No caso Maria e outras mulheres que o seguiam Jesus. Depois, posteriormente, ele apareceu aos seus discípulos. Depois ele apareceu, né, num grupo ao meio de 500 pessoas que tiveram a oportunidade de ver Jesus depois da ressurreição. Sabe, a Bíblia é riquíssima, né, em informações da ressurreição de Jesus, e os seus discípulos contemplou Jesus, né, ressuscitado. 40 dias depois ele subiu para o céu e ele foi ali ministrar como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Jesus está no céu intercedendo, intermediando por mim e por você, e voltará em breve. Esta certeza é viva na palavra de Deus, deve ser no nosso coração. Jesus está vivo. Ele voltará outra vez. Quero deixar para você, através da palavra de Deus, esta esperança, tá? Esta certeza. Cristo Jesus vai voltar, porque Ele está vivo e Ele está no céu intercedendo por mim e por você. Fique com Deus, um abraço, e que o Espírito de Deus esteja guiando a sua vida a cada momento. Tá? Até logo. Amanhã nós estaremos de volta com a graça de Cristo novamente no estudo da nossa lição.